Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. É com alegria, dando continuidade nessa tarde. Coloquemos nosso coração diante de Deus. Eu sei que está um pouco calor, está um pouco cansado, um pouco sonolento, mas vamos pedir essa graça ao Senhor. Põe a mão no seu coração, pode fechar os olhos, só não pode dormir, mas feche os seus olhos. Vamos pedir essa graça, porque essa pregação não quer nos ajudar a isso. A pedir a Jesus que nos dê um coração manso, um coração humilde, um coração sereno. As ejaculatórias nós rezamos no terço de Betânia, que Padre Léo criou, nos deixou para que pudéssemos rezar, vivermos e sermos Betânia. Porque não há sentido para o ser humano, para cada um de nós, vivermos nesse mundo, se não buscarmos ter um coração semelhante ao coração de Jesus. Esse deve ser o nosso objetivo, porque foi do coração de Deus, do coração de Jesus que surgiu Betânia, porque o Padre Léo nasceu como sacerdote do coração de Jesus, que é fonte de misericórdia, fonte de graça, fonte de cura e fonte de restauração. Por isso queremos pedir que essa palavra que vai nos dirigir nessa tarde do Senhor, que vai dirigir a nossa pregação, nos fortaleça e nos cure. E só poderemos vivê-la se tivermos um coração semelhante ao coração de Jesus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Cante, peça com força, com fé. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Mais uma vez, vai. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E aquilo que o Frei Josué dizia hoje de manhã, mostrando o livro do Padre Léo na Trilha da Cura, ele dizia bem claro que Jesus abriu a trilha. Jesus pegou a foice na mão e abriu a trilha, como o Padre Léo abriu a Trilha da Cura, onde nós rezamos a Via Sacra. Esse livro nasceu na Trilha da Cura. Todo dia, quando ele chegava em casa, já contei isso, ele pegava a sua foice, estava atrás da porta do seu quarto, que era exclusiva dele, descia o morro e ia roçar, fazia aquela trilha, para que cada um de nós, naquele caminho, nos encontrássemos com o Senhor. E é isso que Jesus fez, e esse é o caminho que nós devemos trilhar, porque foi nosso mestre que fez essa trilha. Por isso nós precisamos sempre nos perguntar: nós estamos na trilha do coração de Deus? Nós estamos vivendo segundo a vontade, a misericórdia de Deus? Nós estamos pedindo ao Senhor essa graça de termos um coração misericordioso, manso, humilde, sereno, um coração que perdoa? Peçamos essa graça, porque esse encontro de final de semana quer ser esse encontro pessoal com o coração de Jesus,
aquilo que o Padre Marcelo também falava ontem na missa, que Betânia precisa ser cada vez mais, e é especialista na misericórdia, e tem que ser especialista na misericórdia. Essa é a graça que nós queremos pedir nesse encontro, e que essa pregação, que essa palavra que o Senhor nos deu, nos inspire e nos ajude. Abramos a nossa Bíblia em Mateus 18, dos versículos 21 ao 35. Mateus 18, 21 ao 35. Pedro dirigiu-se a Jesus, perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: digo-te, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O reino dos céus é, portanto, como um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. Quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um que lhe devia uma fortuna inimaginável. Como o servo não tivesse com que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía, para pagar a dívida. O servo, porém, prostrou-se diante dele pedindo: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um de seus companheiros que lhe devia uma quantia irrisória. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos pés dele, suplicava: tem paciência comigo e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que estava devendo. Quando viram o que havia acontecido, outros servos ficaram muito sentidos, procuraram o Senhor e lhe contaram tudo. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: servo malvado, eu te perdoei toda a tua dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O Senhor se irritou e mandou entregar aquele servo aos carrascos, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos vivenciar, buscar a misericórdia, nós precisamos ter o nosso coração aberto para o perdão. No começo do Evangelho vemos que Jesus estava com os discípulos, e falando de perdão, com certeza Pedro estava com umas dúvidas, porque o judeu poderia perdoar apenas, e perdoava 4 vezes. E com certeza dessa conversa que eles estavam tendo, esse bate-papo, e a dúvida de Pedro, querendo ser um pouco melhor que os judeus: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Como na camisa, 70 vezes 7, tudo combinado com uma pregação, 7 vezes, né? E Jesus vai dizer não, 70 vezes 7. Jesus, ele foi lá no Gênesis, porque quando Caim matou, Jesus lançou sobre ele, né, o pai lançou dizendo para ele que ele seria marcado, e que quem o matasse seria vingado 7 vezes. E eu fiz as contas, Lameque era tataraneto de Caim, e Lameque também assassinou, e o Senhor falou: quem matar Lameque será vingado 77 vezes. E foi lá que Jesus buscou. Se no início a vingança era 7 para um e 77 para outro, Jesus vem dizer para Pedro: Pedro,
70 vezes 7. Perdoar sempre. Essa parábola vem nos mostrar como o nosso coração está distante do coração de Deus. Essa separação enorme, esse distanciamento enorme que é do nosso coração ao coração de Deus. E Jesus então, para ilustrar tudo isso, ele conta essa história, inicia dizendo: o reino dos céus. E aí ele conta essa história desse homem. Essa quantia que Jesus conta na história é uma quantia inimaginável. Nunca ninguém teria tanto dinheiro para poder pagar essa dívida. E ele conta a história e fala desse homem que devia essa quantia enorme, que somos cada um de nós. E falou do servo que devia 100 denários, ali não fala o valor, mas era um valor irrisório, pequeno, de alguns meses de trabalho, e ele não foi capaz de perdoar aquela pessoa. E essas pessoas, meus irmãos, somos cada um de nós. Nessa história nós estamos incluídos, porque o reino dos céus é para aqueles e para quem está disposto a perdoar sempre, a ter um coração misericordioso, um coração aberto, um coração paciente, um coração tranquilo, sereno, calmo, um coração que tem que ter a cara de pau de se ajoelhar diante de Jesus e pedir misericórdia, porque o servo, esse homem que devia essa quantia inimaginável, ele fez o que? Se prostrou. Senhor, dá-me um tempo, eu vou pagar. Mentira! A quantia era tão grande da história que ele nunca, era 200 anos ou 200 mil anos de trabalho para conseguir juntar tanto dinheiro. Então, o patrão sabia que era mentira, que ele não ia pagar. O patrão tinha certeza porque era impossível. Mas o patrão fez o quê? Perdoou aquele servo. O Senhor teve, Javé teve misericórdia, aquele Senhor teve misericórdia e perdoou aquele servo. Sabia que ele não ia dar conta, mas com certeza o seu lançar-se aos pés fez com que aquele homem amolecesse o seu coração, fez com que aquele homem pensasse: eu vou dar uma chance para esse homem, eu vou deixar ele seguir a sua vida, seguir a sua história, seguir a sua caminhada. E é isso que nós precisamos fazer, meus irmãos e minhas irmãs, todos os dias, nos colocarmos aos pés do Senhor. E esse tempo de quaresma é tempo para isso, para nos lançarmos no colo de Deus, nos lançarmos aos pés do Senhor, e suplicar ao Senhor a misericórdia, suplicar ao Senhor o perdão, suplicar ao Senhor que nos ajude e nos fortaleça em nossa caminhada, especialmente dentro de nossa casa. A misericórdia, ela precisa começar dentro da nossa casa, dentro de nossa casa. E no lar que existe a misericórdia, no lar que existe o diálogo, no lar que existe o perdão, a casa, tudo flui, tudo vai bem. Quando um não quer que o outro seja perfeito, que seja melhor, porque quando nós começamos a conviver e amar verdadeiramente, não se enxerga defeito. Quem ama de verdade não vê defeito. Tem um erro que precisa ser solucionado, tem um problema que nós temos que resolver, mas vê com os olhos de Deus, vê com os olhos do amor, vê com os olhos da misericórdia, e assim tudo se torna mais fácil. O grande problema muitas vezes nosso, da humanidade, é focar no problema, focar no erro e não focar na pessoa. E nós somos catequizados para isso, muitas vezes. Eu não entendo até na nossa própria catequese
Parece que o Evangelho fala uma coisa, a gente aprende outra coisa. O Evangelho nos ensina uma coisa e a gente acaba aprendendo outra coisa. Muitas vezes nós somos duros demais. E quando nós somos duros demais, rígidos demais, nós saímos da trilha que Jesus abriu. Nós saímos da trilha que Jesus fez. Nós saímos da trilha que Jesus derramou o suor, derramou do seu sangue, da trilha que Jesus viveu e fez pelo sacrifício, por amor a cada um de nós. Nós precisamos levar a vida um pouco mais leve. Nós precisamos ir soltando essas amarras, esse peso que nós temos nas costas. E como eu dizia, retomando a quaresma é para isso. Tempo de jejuar, tempo de rezar mais, tempo de confissão, de confessar, de se arrepender, de fazer penitência, para que nós vamos tirando das nossas costas esse peso. E os problemas não são resolvidos, o peso não é resolvido, porque nós fazemos força, gastamos energia no lugar errado. Nós gastamos a energia e fazemos força aonde não deve se fazer força, porque ao invés de nós perguntarmos para o Espírito Santo aonde a gente deve agir e como a gente deve fazer, a gente vai perguntar para um monte de gente, vai procurar num livro, não sei em quem, e não reze, não pede para o Espírito Santo o que eu vou fazer, como eu devo fazer, como eu devo seguir, o que é para fazer. Nós não perguntamos, porque se nós perguntássemos teríamos a resposta, mas quem sabe nós queremos, como fazemos? Apertamos um botão e tudo se resolve, não é? Até as televisões, na televisão não passa lá, não sei de que, a TV já se modula, né, conforme a parede da casa, para tudo ficar muito bonitinho, decorado, não é assim? Essa vida de mentira, de fachada, tudo muito bonito, muito sofisticado, mas é só a casca, porque se alguém jogar uma pedra na parede vai quebrar a televisão, se não ver a televisão ali, né? Tem agora aquelas televisão que muda. Então é casca, é aparência, tudo para o ser humano ter aparência, porque agora você pode sentar e mostrar a sua TV nova, o modelo novo da sua televisão, o que ela faz, o que ela não faz. O meu carro já fala comigo também, eu aperto no botão, meu carro já fala, a minha geladeira faz não sei o que, o meu micro-ondas faz isso, o forno faz aquilo, o meu aspirador de pó, a lâmpada já chega, ela já acende sozinha, a cortina abaixa e sobe no controle remoto, todas mil maravilhas. Só que não consegue mover nada dentro do coração, porque nós achamos que o nosso coração funciona como as coisas que nós temos, como as coisas que nós compramos, como as coisas que são produzidas. E como a resposta não vem na hora, como no apertar do botão, nós dizemos assim: ah, Deus não falou comigo, Deus não me responde, eu falo, Ele não me responde, mas cadê essa resposta que eu estou buscando há tanto tempo, não estou encontrando? Porque o nosso foco não está no lugar que deveria estar, porque nós nos perdemos. E um outro grande mal também, porque eu tenho falado sobre isso nas comunidades onde eu passo, né, que o grande mal também é esse: nós sempre procuramos alguém para resolver. Esse problema já sei quem eu vou pedir, para aquela pessoa. O outro problema também não, é aquela pessoa. E você? E eu? Essa é uma grande arma do demônio, para mim, que eu acho do encardido, é isso. Eu sempre o quê? Para fora. O outro pode resolver, o outro tem o dom para resolver isso, o outro tem o dom para rezar, o outro. E quando a gente, muito outro, a gente acaba fazendo o quê? Se diminui, fica lá embaixo, pisado, porque eu não consigo, eu não posso, só o outro pode. Gente, aquilo que Eliana falava hoje de manhã aqui, todos nós somos passíveis de fraquezas, de erros e defeitos. Eu tenho um monte, todos nós temos, só que nós temos que pensar na força que há dentro de cada um de nós, na força que nós temos de mudar e transformar o mundo.
na força que nós temos de conseguir perdoar as pessoas, nesse projeto de perdão, de amor que o nosso mundo precisa. Você tem condições, por isso não espere por ninguém, por isso não espere só para o grupo de oração. Essa semana vai ter um pregador, porque parece que grupo de oração virou um evento, não é mais para rezar, é um evento. É um evento onde vai um pregador e fica meia hora falando e ninguém reza pela cura de ninguém, pela libertação de ninguém. É por isso que as pessoas não são mais curadas nos grupos de oração. É como lá em Betânia, em São João, já fala, vai mudar umas coisinhas no grupo de oração por isso, porque toda semana vem um pregador e faz um banner e divulga o pregador, fica gritando meia hora e não reza pela cura de ninguém. Não. Nós vamos assumir o grupo de oração, os consagrados, vamos rezar, meditar o salmo, como nós fazíamos quando iniciamos o grupo de oração da renovação, lá na adolescência com o Padre Léo, não é? Rezar o salmo, meditar o evangelho, rezar um pelo outro, pedir a cura, pedir a libertação, porque é isso que as pessoas precisam. E Jesus falou, impõe as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Por isso não é só a missão de um pregador de nome, não é para você, é para mim. Impõe as mãos sobre os doentes, só não faça loucuras, tenha discernimento. Alguém vai visitar alguém, muitas vezes a gente fica receoso. Se eu vou visitar um doente, eu tenho que pôr a mão na cabeça dele, rezar por ele, nem que for um Pai Nosso, uma Ave Maria, porque é ordem de Jesus, é ordem de Deus, Deus ordenou, Deus mandou. Então eu tenho condições, você tem condições. Quando nós tomarmos posse disso, que eu posso, eu consigo, eu tenho condições, tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. Porque eu vou botar o foco em mim, porque eu preciso me olhar e perceber, eu sou um servo amado de Deus. Deus conta comigo. Deus quer contar comigo. Deus tem um plano, a gente fala assim, em plano, só que qual é o plano que a gente está esperando? Que Ele nos traga para cima de um palco e fale para uma multidão de pessoas? Que Ele me deu o dom de cantar? Eu sempre brinco, a gente faz nosso programa Corações Curados, rezando terços de Betânia às 22 horas, toda terça-feira, e aí quando o Márcio canta e o Elvis baixamos o microfone, e cantamos longe, porque a gente é muito desafinado, eu falo para o Elvis, não canta junto que vai ser uma desgraça. Como eu quero pedir, se eu não tenho o dom, se eu sou desafinado para cantar? Então a gente fica preocupado com isso, em aparecer, gente. Já tem muita gente já fazendo isso, e a gente sabe que é o testemunho que vai mudar. Por isso nós precisamos viver, experienciar essa misericórdia. E esse questionamento de Pedro, muitas vezes eu sei que é o nosso, como o Pedro falou, Senhor, até 7 vezes está bom, e eu sei que passa no meu coração e passa no seu. Senhor, será que eu vou perdoar de novo? Será que eu vou ter que, aquilo que o padre Josué falava de manhã, o Frei, de voltar e voltar, será que eu vou lá conversar com aquela pessoa de novo, Senhor? Será que eu vou lá dar um abraço nela, mas já falei, conversei, e parece que a coisa não flui, e não vai? Será? Eu sei que isso passa na minha e deve passar na sua, de novo, Senhor. Sim, de novo, e de novo, rezar e pedir, porque aí, gente, a nossa vida fica mais tranquila. Eu acho que nós precisamos hoje, nesse mundo de tanta agitação, de fazer e fazer e fazer, a gente já pensa, nós já estamos já em março, e parece que o ano não, meu Deus, estamos em março, o tempo está correndo, então, nós estamos nesse ritmo e não tem como voltar. Vai parar o mundo como? É nós, porque o ser humano, né, quem pensa, as cabeças pensantes que manipulam a nossa mente, os meios de comunicação que nos manipulam, e nós não podemos nos deixar manipular. Por isso nós precisamos, a nossa vida tem que ser leve nesse sentido, viver o essencial da vida, viver a harmonia, viver no bem. Para que ficar carregando o fardo, a mochila do rancor? Para que ficar
lembrando e falando daquela pessoa que fez isso, que fez aquilo. Ah, você não deve conversar com ela. E você... Vamos parar. Vamos focar na misericórdia. Focar naquilo que o outro tem de bom, naquilo que o outro pode oferecer. Eu sei que é difícil, para nós mas nós precisamos fazer esse exercício, porque nós não podemos nos conformar, e nos conformar é entrar na forma que a sociedade quer que nós entremos, e que muitos católicos já estão dentro e não percebem, porque a gente vai relativizando tudo, achando que tudo é normal, que tudo pode. Muitas vezes nós temos que tomar cuidado, porque daqui a pouco a gente vai ser informado, e depois que a massa está pronta, tira da forma, acabou. Temos que pular fora dessa forma. Por que eu tenho que agradar todo mundo? Por que nós temos que ter muitos amigos, muitos colegas? Para quê e por quê? Nós temos que viver a fé e viver aquilo que nós acreditamos, só que viver na doçura. Dizer aquilo que tem que ser dito para o outro, sim, sempre, com amor. Porque não dá também para passar a mão na cabeça, e Jesus também não fez isso com ninguém. O servo não fez isso, o patrão não fez isso com o servo que não perdoou o seu companheiro. Mas é do jeito que nós falamos. É a nossa linguagem que tem que mudar. A nossa linguagem não pode ser a linguagem da violência. Dentro de uma situação de mal que o outro fez, nós temos que nos calar. E muitas vezes calar não é consentir, mas esperar e ver o que pode ser feito, o que vai acontecer. Diante do erro do outro, nós precisamos primeiro nos calar, silenciar, ver a situação, ver o momento. É essencial que eu fale naquela hora, será? É essencial que eu vou lá e fale para ele: você fez isso, aquilo. Será que precisa ou não precisa? Nós temos que nos perguntar: será que vale a pena eu chegar agora naquele lugar e contar aquilo que eu vi? Vai mudar o quê? O que vai mudar? O que vai mudar você ir na casa de alguém, em vez de falar de coisa boa, ficar falando dos outros? O que vai mudar contar aquilo? O que vai mudar ficar falando de notícia ruim? O que vai mudar ficar assistindo aqueles programas que só mostram gente, assassinato, roubo? O que vai mudar? Sabe o que isso faz? Faz com que o nosso coração se endureça. Faz com que nós ficamos com o coração duro, quando é mais uma pessoa que morreu, é só mais um que morreu. Ou é só mais um que está passando fome, ou é só mais um que foi preso, ou é só mais um casal que se separou, porque nós estamos ensinados. Por isso nossa televisão, ela precisa ser desligada, a TV para alguns momentos só, para um filme, quem sabe, tantos filmes bons que nos ajudam, que nos fazem crescer. Agora, do que adianta ver o jornal? Os jornais aqueles às 6 horas da tarde, que a gente já sabe qual que é, aquela porcariada que vai alimentando e contaminando a nossa mente. Contamina, gente. Nós vamos sendo contaminados. Nós vamos ficando com medo das pessoas. Isso aconteceu não sei aonde. Esses dias eu vi a notícia, lá do outro lado do mundo, matou um jovem. Para que o jornal do nosso país dá uma notícia que matou um jovem lá não sei onde? Tem tanta gente que morre todos os dias e que não é noticiado. Aí tem que noticiar. Para quê? Influência para alguma coisa, para um lado ou para o outro? Porque se muitos morrem aqui, para que alguma coisa virar uma manchete tão enorme? É para fazer com que o nosso coração fique endurecido e façamos sempre essa pergunta aqui, como Pedro: Senhor, eu tenho que perdoar de novo? E aí Jesus vai dizer, vai contar essa historinha para nós. Bom, é assim: o reino dos céus, 2 pontos. Então nós temos que nos perguntar, porque cada vez que a gente pergunta isso, que nós duvidamos, Jesus chega e fala para nós assim: o reino dos céus o reino dos céus, 2 pontos, é assim. É a história desse homem, é a história desse e daquele. O reino dos céus é a sua história, que quando você erra, eu te perdoo.
O reino dos céus é quando você está longe, desanimado, eu vou te resgatar. Eu mando alguém te buscar. Se formos perguntar, quantos e quantos de nós já foi e é boca de Deus, braço de Deus? Quantas e quantas vezes? Porque nós não queremos esperar que Jesus desça e vá atrás de alguém resgatar alguém. Eu espero que ninguém de vocês esteja esperando que Deus faça, que Jesus faça aquilo que nós temos que fazer. Nós é que temos que fazer. Os nossos olhos são os olhos de Deus, do Pai. As nossas mãos são as mãos do Pai, são as mãos de Jesus. Nossos pés, nossos sentimentos, nossa mente, nós é que somos. Nós precisamos tomar posse disso. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos, às vezes é difícil acreditar, mas como? Como? Sei, Jesus falou, Jesus revelou. Agora nós temos que começar a tomar posse que nós somos imagem de Deus, a tomar posse que nós temos o poder de Deus, a tomar posse que nós temos o poder dado por Deus de colocar a mão na cabeça das pessoas e rezar por ela. Nós temos que tomar posse que a nossa boca, a nossa língua, ela pode evangelizar, ela pode salvar, ela pode levar notícias boas, notícias felizes. O nosso ouvido tem que ser ouvidos de Deus, porque aquilo que não for para edificar ninguém, tem que entrar por um lado e sair pelo outro. Sabe quando a gente não quer ouvir alguma coisa que alguém está falando? A pessoa fala, nem sabe o que outra pessoa falou. A gente faz assim, a gente só ouve aqui. Tem uns surdos que são assim, só ouvem aquilo que querem. A pessoa é surda, mas algumas coisas ela ouve. E muitas vezes nós fazemos assim, só ouvimos aquilo que nós queremos ouvir, que nos agrada, que nos faz bem, e muitas vezes nós não queremos ouvir a palavra de Jesus, nós não queremos ouvir o Evangelho, nós não queremos ouvir a Boa Nova, porque a Boa Nova, ela é muito simples. A palavra de Deus, Jesus, foi tão simples, e muitas vezes nós queremos o nosso destaque. Jesus fez tão simples, Jesus caminhou pelo mundo fazendo o quê? Fazendo o bem. Ele passou pelo mundo fazendo o bem. E é isso que nós precisamos fazer. Fazer o bem. Agora, fazer o bem também não tem tamanho não, gente. É que muitas vezes, sabe aqueles que aparecem no Natal e no Ano Novo, no final do ano, para fazer o bem? Agora vai dar uma cesta de chocolate, depois no final do ano dar um sacolão no Natal. Não é isso. Fazer o bem todo dia. Se propor a fazer o bem todos os dias. Filantropia não leva ninguém para o céu, porque a pessoa dá, já tem uma foto dela no jornal depois, ela já recebeu a sua recompensa. Ajuda, mas ela recebeu a recompensa e com certeza não colocou o seu tijolo no céu. Fazer o bem, perdoar sempre. Esse é o reino dos céus. Esse é o reino propagado por Jesus, e é um reino que já foi instaurado desde o dia que Jesus nasceu. E depois ele anunciou, ele falou, o reino de Deus já aconteceu, o reino de Deus já está aqui. Temos que acreditar nisso. O porquê? Não haveria sentido esse mundo, para quê? Se eu me perguntava até, sei lá, a mente vai, para que está nesse mundo? Depois, o tempo aqui é passageiro, para quê? Que ideia é essa de Deus de criar o ser humano para viver aqui nesse mundo? Para quê? Para quê? Se começa só depois da morte, o reino de Deus, a eternidade, a alegria, a vida plena. Eu me perguntava sobre a vida, o porquê da vida, depois vai morrer, e para que nesse mundo trabalhar, se desgastar, se incomodar com tanta coisa. Mas se todo mundo sabe essas coisas sem se perguntar,
Mas para que o trabalho, para juntar dinheiro, para que a gente sofrer tanto assim, já podia todo mundo já viver como anjos na eternidade, já nascer pronto já podia ser um parto de alma já, né, que já parte, já vai para a eternidade, alguma coisa assim. Mas é porque o reino já começa aqui, já começou aqui. Eu acredito que o reino já começou aqui. Quem está esperando para viver o reino na eternidade vai para o inferno, porque quem não começa e não vive o reino de Deus aqui não vai viver na eternidade. Porque nós queremos ver Deus, mas ninguém quer morrer, não é verdade? Fala assim. Mas nós queremos ver Deus, só que nós não conseguimos ver Deus nas pessoas. Que hipocrisia é essa? Que tolice é essa? Que perca de tempo é essa? Nós queremos ver Deus, nos ajoelhamos diante do Santíssimo Sacramento e nós não conseguimos perdoar as pessoas, nós não convivemos bem com as pessoas. Aqui está marcado Betânia, a casa do coração de Jesus, o nosso tema para esse nosso Na Trilha da Cura. Se nós não vivemos, eu pensava nisso, nós primeiros, como consagrados, também viver essa misericórdia entre nós, de como nós vamos cuidar dos filhos que Deus nos confia. E como nós queremos viver, nos ajoelhamos diante do Santíssimo Sacramento, queremos tocar no Santíssimo Sacramento, e nós falamos mal das pessoas, nós julgamos as pessoas, nós condenamos as pessoas, nós apontamos o dedo para as pessoas. A gente vive muitas vezes só num devocionismo, e não encarnamos, como Jesus se encarnou no seio da Virgem Maria, pela ação do Espírito Santo, se fez homem. Jesus também está encarnado em nós pelo batismo que nós recebemos, porque somos imagem e semelhança de Deus, templos do Espírito Santo. Então Deus está em nós. Então nós temos que começar a pensar nisso. Tem alguém que você não consegue perdoar e que quando fala dói? Reze e pensa nessa pessoa, se ajoelha na sua mente, se ajoelha, fique de joelho no seu quarto, mesmo diante do Santíssimo ajoelhado, imagine que naquele ostensório, naquela hóstia consagrada está aquela pessoa. Eu sei, e Padre Léo sempre nos ensinou isso, eu sei que amar é diferente de gostar, e quem acompanha o Padre Léo em vida, e nesses 10 anos do morto que fala e que prega, que está aí falando, nós sabemos disso, que ele falou muitas vezes, que amar não é gostar, ele diferenciava muito bem isso. Então nós sabemos disso, que eu não consigo mais conviver, não dá mais, mas temos que amar. Então essa oração de cura interior é importante. Aquela pessoa que você não consegue amar, não consegue conviver, cada vez que eu me ajoelho, que você se ajoelhar, imagine aquela pessoa lá no ostensório, ou se estiver no seu quarto sozinho, não é? Se ajoelha e adore como se fosse Jesus. É assim que nós vamos curar o nosso coração. Quem sabe aquela pessoa não mude, mas o que precisa mudar é o meu olhar em relação a ela. Isso é que precisa mudar. Porque nós queremos que a pessoa mude, que o outro mude, que o esposo mude, que a esposa mude, que o meu colega mude, que o meu irmão de comunidade também mude, mas ele só vai mudar quando o meu olhar mudar em relação a ele. Isso é cura interior, isso é a cura do nosso coração, é realmente nós nos prostrarmos, porque não dá para ficar carregando até a morte, amarguras até a morte, azedume até a morte. Precisamos mudar, pedir essa graça ao Senhor, nos colocarmos de joelhos. E como nos colocamos de joelhos diante de Jesus, como nos ajoelhamos na hora da consagração, na hora da missa, se ajoelhar. Nós precisamos, quem sabe, rezar um pouco mais de joelhos em casa, sozinhos, se prostrar diante de Jesus, como esse homem fez. Era impossível esse homem pagar a dívida? Era impossível. E você acha que é impossível você conseguir perdoar alguém? Ou você acha impossível você conseguir ser melhor? Sorrir mais?
deixar os pequenos probleminhas de lado, não é impossível. Agora precisa disciplina, oração, coragem. Ali fala que o homem se humilhou, e o servo que ele não quis perdoar também, o homem se humilhou diante dele. E é assim que nós temos que fazer. E se humilhar diante de Jesus não é dizer, se colocar lá embaixo como a pior das pessoas. Não, é reconhecer: Senhor, eu sou miserável, eu sou fraco, eu não consigo, porque o que eu devo, Senhor, quem sabe eu nunca teria como restituir o mal que eu fiz, mas você me perdoou. Senhor, eu já fiz tanta coisa errada, eu já estraguei tanta vida de tanta gente, mas você me perdoou, você me resgatou. É a passagem daqueles homens que estavam na praça, que o patrão chegou de manhã para buscar alguns para trabalhar, e às 5 horas da tarde, e todos receberam igual. Por que Jesus conta essas histórias tão banais, e que nos ensinam tanto, histórias que ele via, ele percebia? Porque não pense que Jesus ficava criando as histórias. Ele sentava, com certeza, era algo normal que acontecia nas praças, o pessoal ia para as praças, né? Então quem queria trabalhar ia para a praça, os patrões iam chegando e levando o povo para trabalhar, isso era normal acontecer, e Jesus ali tirou essa passagem para dizer que não importa o tempo, que o tempo é hoje, hoje é o tempo, hoje é o dia, é esse momento agora que é o dia. Nós fazemos essa experiência de perdoar 70 vezes 7, de nós diminuirmos a medida, de sermos menos severos, não relaxados. E menos severos não quer dizer deixar fazer tudo o que quer, porque isso é bandalheira e anarquia. Não é isso. O que nós precisamos mudar é a nossa fala. Eu tenho aprendido isso com uma pessoa que está lá em São João Batista, e eu tenho percebido, ele tem me inspirado muito, do jeito que ele fala. É um homem que chegou agora, né, não preciso falar o nome dele, mas do jeito que ele fala e vai fazendo algumas coisas, e ele é muito calmo para falar. Ele tem me inspirado, porque eu não sou assim, eu não sou calmo para falar, eu não tenho paciência para falar, muitas vezes, às vezes eu troco os pés pelas mãos, muitas vezes, mas ele tem me inspirado e mostrado que a gente fala o que tem que ser falado, mas com calma. Eu tenho pensado nisso porque tem me ajudado olhando para ele. É uma pessoa que chegou agora, está há poucos meses como vocacionado em Betânia. Ele tem me ajudado em relação a isso, porque ajuda, porque sempre Deus, se nós não percebermos Deus falando através das pessoas, através dos acontecimentos, gente, nós não estamos prestando atenção, porque tem gente por aí gritando e gritando, e olhando para cima, para ouvir Deus falar, e quando olha para cima cai num buraco, bate com o dedão numa pedra, e só se machuca, porque Deus não vai vir falar para você. Deus fala através de pessoas, palavras e acontecimentos. Então, ao invés de rezar e olhar para cima, reze e olhe com o olhar do Espírito Santo. Ao invés de olhar e olhar para cima, para o lado, não sei para onde, olhe, perceba nas pessoas, nos acontecimentos, nos fatos, que Deus vai te dar a resposta, porque Deus nunca nos deixa sem resposta. Agora, se você não está conseguindo ouvir, se você pede, grita, e você não está ouvindo quando Deus fala, você é aquela pessoa que só ouve aquilo que quer. Por isso, Deus nunca nos deixa sem respostas. E quando eu pergunto, quando eu reclamo, acontece alguma coisa. Até esse dia um Twitter do Papa Francisco, que eu sigo no Twitter, a palavra que foi colocado lá, eu li, era Deus me dando a resposta que eu tinha perguntado 1 hora antes. Eu abri o Twitter do Papa Francisco, ele me respondeu aquilo que eu estava querendo, me ajudando nas minhas dúvidas, nas lutas que cada um tem. E é assim, não dá para viver nas nuvens, nós estamos na terra, cada coisa a seu tempo, nós estamos nesse mundo de matéria ainda, nós estamos nesse templo que é o nosso corpo,
e que ele não vai se separar na hora da morte, ele vai ser transformado, porque é o que aconteceu com o corpo de Jesus. Jesus não mudou de corpo, seu corpo foi transformado, quer dizer que depois da vida, esse nosso corpo vai ser um corpo transformado. Mas enquanto nós estamos aqui, é matéria, é coisas, é pessoas. Jesus já subiu ao céu, agora nós vivemos o tempo do Espírito, porque Ele subiu e falou o quê? Não vos deixarei órfãos, enviarei sobre vocês o Espírito Santo. Ele vai ser o vosso advogado, o vosso defensor, vai falar através de vocês, pela boca de vocês, pelas mãos de vocês, pelos pés de vocês, pelo acolhimento de vocês, pelo abraço de vocês. Então não dá para buscar lá em cima, porque nós estamos nesse plano do reino dos céus ainda. A morte vai ser só a plenitude do que nós estamos vivendo aqui, do reino de Deus. É só aqui, é esse tempo agora, por isso, é aqui que Deus nos fala. Padre Léo nos ensinou muito, pela sensibilidade que ele tinha, e com isso ele também nos ajudou a ter, pela sensibilidade das flores. As pessoas perguntam, vocês não plantam nada para comer? Não, nós plantamos flores, temos jardim, porque o Padre Léo nos ensinou assim, que uma flor, um jardim, um pássaro, um animal fala, e a sensibilidade do cuidado. Por isso, eu me espanto às vezes, isso acontece, a gente entra numa comunidade, numa igreja, tem flor de plástico na igreja, porque isso é inconcebível, alguém que tem uma flor de plástico dentro da sua casa. Isso é uma, desculpem, eu estou pensando, cada um faz, insensibilidade. Põe para quê? Não preciso regar, para encher de pó, nem que for um vasinho de 11 horas, daquelas, qualquer coisa, mas você tem que molhar todo dia. Pode perceber, tem gente que gosta tanto de flor, todo lugar da casa, no jardim tem flor, se você não tem nem lugar para sentar. A mãe do Padre Lúcio, quando foi morar, está morando conosco em São João, ela mora num apartamento separado, na frente não tinha nada, agora lá está cheio de flor, fez um monte de jardim, transformou, onde tem lugar, Dona Vani está enfiando coisa no chão para nascer, e está nascendo e está bonito. É sensibilidade, uma pessoa alegre, feliz. Quem cultiva é feliz. Quem mora em apartamento, compra qualquer coisa e põe um ser vivo lá para regar todo dia, para pôr no sol, para tirar. Quantas orquídeas bonitas por 30, 40 reais, 20, não sei, para ter lá. Às vezes a pessoa ganha uma orquídea, depois de 3 meses cai as pedras, só está o ramo. A margarida é assim, minha esposa, cada vez que vai num lugar, e vocês nem vê um casal amigo nosso, tem umas orquídeas que só estava só o ramo, a gente já levou para casa, já tem flor, está dando flor às orquídeas. Por isso, é sensibilidade, porque quando ele começa a ter sensibilidade com as flores, com o detalhe das coisas, isso parte para o ser humano. Agora, se eu cultivo uma flor de plástico em casa, como é que eu vou conseguir cultivar o coração de alguém? Eu falo disso pelo nosso carisma. Não estou dizendo que eu estou certo ou estou errado. O nosso carisma, aquilo que o Padre Léo nos ensinou que Betânia devia ser um grande jardim. Por isso, desde a Isolete está aqui, que viu Betânia nascer, e outras pessoas que viram Betânia nascer, era só eucalipto em São João Batista. Hoje tem uma lagoa enorme, tem muita flor, tem muito bicho, uma natureza viva, 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 viva. E quem, já falei isso, vocês precisam visitar São João Batista, tem que ir para lá, e querem pisar onde o Padre Léo pisou, é só descer do chão, porque onde tem terra, aquele homem pisou. Quem quer caminhar nos caminhos do Padre Léo, os piores caminhos que tem lá, ele fazia. Então não se preocupe, quem pisar em Betânia, pisou onde o Padre Léo pisou. Onde ele pisou? É só descer. Todos os cantos, a horta, as divisas dos terrenos, tudo, Padre Léo pisou, pôs a mão, ele fez caminhos, ele plantou flor, tanta coisa. Por isso, e ele nos ensinou isso, por isso que em Betânia é obrigação ter animais, ter bastante flor, cultivar as flores, o jardim, a beleza das coisas. Quando não se tem amigos e amigas de Betânia, puxa a orelha dos consagrados, porque é obrigado a ter animais, ter flores, ter um jardim bonito, grama sempre roçada, tudo ajeitadinho, porque o nosso olhar quando eu sou assim, quando eu olho já vejo um mato, aquilo me já dá uma tristeza, quando eu vejo o capim alto, aquilo até me dói, porque é sinal de relaxamento, sinal que não estão cuidando direito,
Porque fala, você chega num ambiente que está tudo limpo, organizado, roçadinho, os seus olhos já. Então como é que a gente quer olhar para cima, se Deus fala nas coisas? Porque nós queremos buscar aquela inspiração que fica meia hora querendo ouvir Deus falar com o olho fechado ainda, e de repente Ele falou, mas você não viu porque estava com o olho fechado, não estava com o olho aberto. Então nós precisamos olhar para tudo isso, porque o reino de Deus ele já começa aqui, ele vai acontecendo nessas coisas, nesses pequenos detalhes, e a nossa vida vai ficando mais leve, a nossa vida vai ficando mais suave, a nossa vida vai ficando mais alegre, nós vamos conseguindo perdoar e perdoar sempre, nós vamos tendo essa certeza que nós precisamos perdoar, que nós devemos perdoar, que nós temos que ter um coração doce, um coração sereno, um coração suave. Betânia é a casa do coração de Jesus, e quando eu lia, eu lembrei de Betânia, de Marta, Maria e Lázaro, porque nós não podemos olhar para a nossa Betânia, sem olhar para o Evangelho. É lá a nossa inspiração, foi lá que o Espírito Santo levou o Padre Léo, em Lucas 10, 38, 42, em João 11, no capítulo inteiro, e João 12, de 1 a 12, foi lá que Jesus levou o Padre Léo, para se inspirar, para que Betânia seja a casa do coração de Jesus, porque naquela família, lá Jesus encontrava amizade profunda e verdadeira, lá Jesus encontrou verdadeiros amigos, é por isso que ele chamou a atenção da Marta, é por isso que a Maria estava lá nos pés dele, quem sabe, imagina o chulé que ele não devia estar, não pense que estava com o pezinho limpo não, a gente muitas vezes tem um Jesus muito de cabelinho para cá, penteado, olho azul, olho verde, imagina aquele solão do deserto, caminhando de chinelo, ele deve ter chegado, deram uma lavada nos pés dele, e Maria estava lá, sentada, quem sabe tendo o pior que Jesus tinha naquele momento, vamos pensar nisso, ou a gente acha que Jesus também não tinha CC às vezes, imagina gente, ele era um ser humano, não é? Estava lá os pés, ele entrou, deve ter lavado os pés, ser cuidado, chorou quando Lázaro morreu, chorou, muitas vezes morre alguém, não derrama nenhuma lágrima, e Jesus chorou, por causa do amigo, e se Jesus chorou por aquele, Lázaro representa todos nós também, que estamos nos nossos sepulcros do pecado, e Jesus chora por cada um que se perde, Jesus chora por cada um, porque aqui Jesus não está vendo um grupo sentado, quem está em casa, Jesus não está vendo, olhando, não, Jesus está vendo cada um que está aqui, Jesus está olhando para você, Jesus está te amando, Jesus está te dizendo que Ele te perdoa 70 vezes 7, Jesus está me dizendo e dizendo a você, que sempre há tempo para voltar, sempre há tempo, hoje é o dia, sempre há tempo para voltar, não existe, para o mais novo, para o mais velho, sempre há tempo de voltar, sempre há tempo de retornar para a casa do Pai, muitas vezes para alguns é difícil, se baixar e dizer a verdade, eu errei, eu quero voltar, o que os outros vão dizer de mim, eu tanto tempo longe, eu fiz isso, todo mundo sabe da minha vida, porque notícia ruim corre que é uma coisa, não é? Todo mundo sabe daquilo que eu fiz, que vergonha, como eu vou, vamos voltar, não importa o que as pessoas dizem, o que importa é o seu coração, o meu coração, não importa o que o outro vai falar de você, se lixe o que o outro acha de você, o que o outro pensa de você, volta para a igreja, volta para a casa do Pai, vai confessar, arrependa-se e volta, é isso que Jesus fala, é isso que Jesus pede para cada um de nós, é isso que Jesus está dizendo para você, larga tudo aquilo que não está, que você sabe, porque nós sabemos, só não temos coragem, renuncia agora em nome de Jesus, há pessoas, há situações,
que não estão te trazendo alegria plena, você sente que não está te satisfazendo. E quando eu digo satisfazer, eu não digo que você tem que estar bem, não, porque o Espírito Santo está me dizendo que aquela pessoa, aquela situação, aquele meu colega, do jeito que eu estou fazendo, vai me levar para o buraco, está me seduzindo, eu não me estou sentindo bem, não estou realizado. Gente, nós nascemos para ser felizes, e ser feliz não é fazer só aquilo que a gente gosta, isso não é felicidade, isso é só momentos. Ser feliz é estar pleno naquilo que você está fazendo. Ser feliz é fazer bem aquilo que você está fazendo, aquilo que Deus te deu para fazer, porque alguns trabalhos muitas vezes são duros de fazer, são difíceis de fazer, tem sacrifício, nem todo mundo consegue, mas alegria, felicidade. Se achar importante, nós temos que nos achar as pessoas mais importantes do mundo, nós temos que nos achar as pessoas melhores do mundo, nós temos que tomar posse disso, sabe por quê? Porque senão as pessoas estão morrendo do seu lado, porque você sabe de um monte de gente que tem um monte de problema, e não consegue resolver porque eu me acho incapaz de resolver, porque eu acho que eu não sei. Claro que você sabe, tem problema, vai lá naquela pessoa, vai naquela casa, reza antes e vai lá visitar, vai lá dar um abraço, quem sabe nem para falar nada, porque às vezes falar mais atrapalha do que ajuda. Tem que ser presença, tem que ser presença na vida da pessoa, é isso que a gente precisa fazer. Nós é que fomos fazendo grandes discursos ao longo da história, grandes pregações, e foi se criando pregações, e pregações, e pregações. Agora, quantas Jesus fez? Quantas pregações Jesus fez? Quantas? Quantas vezes ele pegou o microfone que não tinha e pregou? Jesus viveu, Jesus fez, e pregou em volta, sentado, conversando, indo na casa de um, indo na casa de Zaqueu, não foi lá? Zaqueu não foi atrás dele, não foi lá, não comeu na casa dele, acabou. Aí eu estava lendo o livro do Corações Curados, na terça-feira de noite, na hora do terço, e estava escrito lá, ainda que o Padre Léo escreveu no livro, Jesus não falou nada da conversão de Zaqueu, o Padre Léo escreveu ainda, está escrito lá no livro, Jesus nada falou da conversão, foi lá, almoçou na casa dele. Quem sabe é isso que as pessoas estão precisando, nós estamos preocupados, quem tem que chegar lá, tem que abrir a Bíblia, fazer uma pregação para a pessoa. Não é para fazer isso, gente, já tem gente, não dá para todo mundo, e não é para todos, porque muitas vezes nós precisamos, disso. Jesus fica muito, eu acho que o coração de Jesus dói por isso, quando você pensa, o que eu vou fazer na casa daquela pessoa, eu não tenho o que falar. Então, quando a gente pensa assim, é para ir lá e não fala nada, vai lá, aproveita, toma um café, claro, já vai lá, já mata um café da tarde, mata um almoço, joga a conversa fora, porque às vezes as pessoas precisam criar esse laço afetivo, para depois elas irem se abrindo, porque algumas coisas, não dá para falar na lata na primeira vez, não é? Tem que criar intimidade para a pessoa se sentir segura. Agora, quando a pessoa se sente em casa conosco, ela começa a abrir o coração, e a amizade é isso, porque quando você vai na casa de alguém e abre a geladeira, né, quem já faz isso quando vai na casa de algum amigo, opa, né, eu também tenho esse costume de abrir a geladeira, eu gosto de abrir a geladeira, né, aí você tem uma grande amizade com a pessoa, e quando você abrir a porta da geladeira, quem sabe está na hora dela, ela vai começar a se abrir e falar, porque a presença, o abraço, estar do lado, já fala muito, e as pessoas precisam sentir, porque o mais importante é isso, as pessoas precisam sentir segurança ao estar do nosso lado, como o pai, com uma criancinha, com o filho se sente seguro, quando as pessoas começarem a se sentir assim seguras do nosso lado, a gente não imagina o bem que nós estamos fazendo. Por isso não importa o quanto a gente vai falar, isso menos importa, porque Jesus não fez e não formou uma escola de pregadores. Jesus pegou os piores que tinham, não foi? Foi. Ele foi formando, foi ensinando,
faz assim, e mesmo enquanto ele estava em vida, fizeram um monte de coisa errada ainda, mas ele teve paciência, e é assim. Por isso não se preocupe, assuma a sua missão, assuma a sua vocação, porque sua vocação é muito importante, e é na sua família, na sua casa, na vida dessas pessoas que estão longe, é que nós temos que ser igreja, porque é muito bom você estar do lado de alguém, que a gente sente essa segurança, que é uma amizade saudável, e essas pessoas que você conhece que estão longe de Deus, quem sabe elas não estão tendo uma amizade saudável, uma amizade que transforma, um abraço que acolhe. Precisamos pedir essa graça, meus irmãos e minhas irmãs. O último versículo diz, quando Jesus acaba de contar a historinha: é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um perdoar de coração o seu irmão. Se cada um acolher, amar, Deus vai acolher. Fechemos os nossos olhos, pensemos em tudo isso que Jesus nos falou nessa hora. O mais importante é isso. Põe a mão no seu coração, sinta o seu coração bater, examine a sua vida, sua consciência, pense naquilo que Deus já fez na sua vida. Quem sabe você está voltando hoje para a igreja, está a primeira vez aqui. Pensa hoje então, hoje, e no pulsar do seu coração, e olhando para a sua vida, como se você agora estivesse se olhando no espelho. Diga para você mesmo: eu sou importante. Eu sou importante para Deus. Eu sou importante para Deus. Ele quer me usar. Ele quer falar através de mim. Ele quer falar através de mim. O Senhor quer também que as minhas mãos sejam mãos que curam, mãos que afagam, mãos que estendem a mão para fazer o bem. Mãos que estendem a mão para fazer o bem. Eu sou importante para Deus. Eu sou importante para Deus. Eu sou valioso para Deus. Eu sou valioso para Deus. Deus me ama como eu sou. Deus me ama como eu sou. Deus vai me usar e me usa do jeito que eu sou. Deus vai me usar e me usa do jeito que eu sou. É isso que nós queremos pedir. Eu quero que você peça, que você assuma isso, que você é uma pessoa importante, especial, e que você tem uma missão. Você sabe aonde, com quem, você sabe quem você vai ter que visitar na próxima semana, e as pessoas que virem te procurar, diga: eu consigo, eu vou te ajudar, eu vou fazer, porque não é você que vai estar fazendo, é o Espírito Santo que vai estar fazendo em você, através de você. Você precisa tomar posse disso. Não é você que faz, não sou eu quem faço, é Deus quem faz. Nós somos instrumentos porque nós pertencemos a Deus, nós somos de Deus. Deus age em nós, o Espírito Santo age em nós, Deus faz em nós. E diga agora: obrigado, Senhor. Vá louvando, vá, do seu jeito vai dizendo: obrigado, Senhor, pela minha vida. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que eu tenho, por aquilo que eu sou. Obrigado por me usar, Senhor, apesar dos meus pecados, que são tantos. Quantas coisas, Senhor, eu venho fazendo que não te agradam aos teus olhos. Quantas palavras, quantos gestos, quantas ações, Senhor. Mas eu te louvo e te agradeço porque tu me amas mesmo assim. Porque tu me escolheste para ser esse missionário, essa missionária, essa igreja que está na rua, que está ao lado das pessoas. É o que o Papa Francisco nos pede, uma igreja lameada, e nós somos essa igreja lameada. Uma igreja lameada não é um prédio mal cuidado, não é uma igreja física que não é bem cuidada e relaxada. Uma igreja lameada somos eu e é você,
quando você se deixa se sujar, se contaminar pelo pecado do outro, e você vai transformando. Quando você vai visitar alguém, mesmo que as pessoas falam, não vai lá, aquela pessoa não presta, ela não vale nada, aquele lugar não serve para você, você está lá, porque nada pode nos contaminar, nada pode nos sujar dentro, porque nós somos de Deus, nós pertencemos de Deus. E a ordem do Papa Francisco, que nós saiamos do nosso comodismo, dos nossos grupos, e que vamos ir e devemos ir ao encontro das pessoas. Por isso cantemos pedindo ao Senhor que nos dê o coração, o seu coração, o nosso coração semelhante ao seu. E ter um coração semelhante ao coração de Jesus é ser igual a Jesus. Por isso, quando você estiver perdido, vai ler os evangelhos, leia os evangelhos. Dúvidas, abra o evangelho e leia aquilo que Jesus está fazendo e fez e faz, e aí retoma o caminho, porque não há bibliografia nenhuma comparável à palavra de Deus, à Bíblia. Por mais que as pessoas queiram explicar, traduzir e mostrar, a fonte é sempre o evangelho, e é lá a nossa fonte de inspiração, de luta, de alegria, de conversão e de vida nova, porque o fardo de Jesus é suave, e o fardo de Jesus é o amor. Por isso pare de carregar tanta porcaria na sua mochila, e leve apenas amor, amor e amor. Por isso peçamos cantando: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Peça com força, acredite, tome posse. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, Jesus. Fica de pé agora, meu irmão. Jesus. E coloca a mão na pessoa que está do seu lado direito. Põe a mão no ombro e reze por esse irmão, por essa irmã. E peça a Jesus a cura no coração desse irmão, dessa irmã agora. Que o Senhor cure, arranque todo o medo, todo o preconceito, toda a timidez. E dê a esse irmão um coração novo, um coração cheio. Que ela possa tomar posse dessa palavra que Deus me dá. Ela é importante, você é importante. Peça, vem Espírito Santo de Deus e fecunda cada coração, fecunda os irmãos que nos assistem, que nos ouvem. Espírito Santo, fecunda cada coração. Espírito Santo, fecunda o coração dos consagrados da comunidade Betânia. Espírito Santo, Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.